Muito bem, meus amigos, e nós estamos iniciando mais um programa Aqui Faz Educação. Pela TV Tarumã, né, onde vocês estão aí ligadinhos já, esperando, aguardando as nossas orientações. E hoje nós estamos aqui, eu quero agradecer a todos vocês, muito obrigado pela audiência, pela espera, né? E quero convidar também a nossa grande companheira, que está aqui junto com a Maria José, para trazer o nosso convidado de hoje, Beth Oliver. Oi, Maria. Tudo Fala, bem? Beth, tudo bem, graças a Deus. Que sucesso, hein? Que foi o nosso programa anterior. Graças a Deus, né? O primeiro já foi bom. Espero que hoje também estoure, né? Ah, hoje vai bombar. Hoje nós temos muitas coisas diferentes na prática para os alunos que gostam de matemática, os que têm dificuldade em matemática, e vou estar apresentando o professor Marcos Borges. Tudo bem, Marcos? Como que você está? Beth, primeiramente eu quero dizer a você que eu estou muito bem e estou muito feliz. Sou grato a Maria José, a você, Beth Oliver, por esse convite, de eu poder estar aqui mostrando uma metodologia nova dentro da matemática. Tá? Então, eu estou aqui pronto para poder contribuir, no modo geral, dentro da educação. Muito bom. Muito bem, Marcos. Eu quero agradecer a sua presença, certinho? Porque a gente aqui procura ajudar sempre na evolução da nossa criança e do nosso adulto também, né? Porque tem muito adulto que às vezes precisa dos tapinhas para chegar lá, né? Então, tá certo. Eu quero... você sabe que a curiosidade da gente é grande, né? Quando se fala em matemática, quando a gente, nesses estudos que a gente tem hoje, que está tudo muito mudado da época que a gente estudou, né? Então, eu quero saber como surgiu o método Borges. Bom, é tão bacana ouvir essa pergunta, porque o método de Borges, ele surgiu através de um desafio. Um desafio quando eu fazia ainda faculdade, ali na FIG Unimesp, em Guarulhos, que eu tive um professor, por nome de Sandro, era professor de física, um cara super excelente, um professor assim de se tirar o chapéu. E, de vez em quando, ele deixava algum desafio na lousa, né? E tínhamos dificuldade de resolver. E, às vezes, passava dias, semanas, até mês, e os alunos não conseguiam resolver ali, que era uma espécie de um sudoku. Só que era uma forma complexa. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça, fui para casa, e várias vezes pensando, e uma certa feita, estava na praia, e eu fiquei lá embaixo do quiosque ali, e tentando desvendar aquele enigma ali, entendeu? Porque era uma coisa complexa. E uma certa feita em casa, estudando na madrugada, que eu sempre gostei de estudar de madrugada, que é mais tranquilo, né? Sem barulhos. E ali eu consegui, mexendo umas folhas, alguns livros, e encontrei aquele desafio entre as folhas do livro. E assim eu consegui resolver. E eu não acreditei. Então eu montei um outro desafio naquela mesma madrugada. E fui fazendo por várias vezes. Até que, de fato, eu cheguei, olhei para mim e falei, puxa, cheguei à resolução. E levei o resultado para o professor. Chegando na faculdade, falei, professor, eu consegui resolver. Ele conseguiu mesmo, mostrei para ele. Ele viu que, de fato, eu tinha resolvido essa questão, esse problema. E eu falei, professor, monta um agora que eu vou resolver para você ver. E o professor foi e ele montou. Em poucos minutos estava lá a resolução. Ele não acreditou. Até fez uma brincadeira comigo. Ele, poxa, não é possível. O que você fez para chegar a essa resolução? Falei, professor, não se preocupa não. Eu vou montar uma agora para o senhor fazer. E aí nós brincamos, montei, o pessoal não conseguiu resolver. Então foi assim, Maria José, que eu consegui desenvolver uma metodologia, tá? Preocupado com muitos alunos que tinham dificuldade de compreender a matemática, principalmente falando de multiplicação, e eu consegui desenvolver uma certa metodologia com uma facilidade muito grande de chegar às resoluções. Então, assim surgiu o método de Borges. Muito bom. Eu fico assim, sabe? Eu fico muito impressionada quando eu vejo uma pessoa assim, que é craque na matemática, porque eu vou te falar, eu na matemática sou uma negação. Se me perguntar, eu só sei somar um mais um.
E o Somos resto, duas. é. Sou igualzinha. Nossa. Então vamos lá, Beth. Então, Marcos, eu quero aprender, viu? Porque você sabe, né? Você já trabalhou comigo, sabe o quanto eu tenho dificuldade na matemática. Mas onde foi a primeira vez que você aplicou o Código de Borges? Bom, O método, né? Perdão, o método de Borges. Sim, o método de Borges. Mas você falou o código, depois a gente vai falar sobre isso, que eu também desenvolvi um código mesmo chamado Código de Borges. Ah, é? Aí depois a gente vai falar sobre. Mas eu apliquei pela primeira vez, foi no Colégio Gleba, em Guarulhos. Se eu não me engano, é ali no Parque Continental, se eu não me engano, onde é esse colégio hoje. E eu lecionei ali, se não me falha a memória, em 2012. Tinha um aluno por nome de Ademir. E esse aluno, ele era um aluno assim complicado, bem crica mesmo, sabe? Que era difícil de controlar esse aluno, ele não queria saber de estudo, e falava-se de matemática, então, pronto. Aí, Saía quer correndo. castigar o menino, né? Mas aí, quando eu vi que era uma sala praticamente quase impossível, porque, na verdade, eu fui assumir essa sala, foi no mês de abril ou maio, e já havia passado 2 professores com essa sala, e os professores declinaram a sala. E aí eu fui convidado para estar com aquela turma, e quando eu vi que eles realmente não queriam nada com a matemática, eu pensei, eu vou aplicar o meu método aqui e ver o que vai acontecer, porque é uma coisa extremamente diferenciada. E estava aquele alvoroço em sala, quando eu comecei a montar o método na lousa, todos ficaram perplexos, querendo entender o que era aquilo. A princípio acharam que era uma brincadeira, ou um jogo da velha, batalha naval, algo do gênero. Mas não. Depois que eu montei tudo, e montei grupos, e fiz desafio para eles, aí nós vimos que eles começaram a compreender. E aí eles entraram na mesma raciocínio que eu, né? Aí foi bacana, eles começaram a interagir, foram entendendo, e passaram a ter interesse pela matemática. Porque a matemática não é uma coisa assim tão complexa, não. Quando nós passamos a compreender, nós vemos que realmente é mais tranquilo, mais fácil. E o segredo de tudo nisso daí é quando a gente faz uma coisa com amor, né? Então, para mim, tudo que eu faço, eu gosto de fazer com amor, com dedicação. E, graças a Deus, deu tudo certo, os alunos aprenderam e foi bacana. E tive muito sucesso naquele colégio em ajudar vários alunos com deficiência na matemática. Sinceramente, acho que eu vou estudar um pouco com você, viu? Para ver se a muito bom. matemática chega mais na minha cabeça, porque, olha, para mim é difícil, sinceramente, toda a vida foi. Eu sei, eu sempre fui assim uma boa aluna, né, esperta, mas quando se tratava de matemática, eu falava, ai meu Deus, lá veio esse negócio. Sabe, Maria José, eu vou te dizer uma coisa, você falando assim, eu tenho a liberdade para te dizer, eu costumo falar assim, eu saio de casa, eu não saio para lecionar, eu saio para aprender, porque nós aprendemos todos os dias com todas as pessoas, porque o professor ele não é o detentor do saber, nós temos que ter a simplicidade, a humildade, né? E você falando assim, eu vou aprender um pouquinho com você, então nós vamos trocar experiências, que tenho que aprender muitas coisas com vocês também. Com certeza. Mas a gente vai aprender muito mais com você, viu? Porque eu estou vendo aí, porque esse Borges aqui é seu, né? Esse Borges, Esse Borges. esse Borges aqui é seu. Então, tá bom. Então, agora, falar um pouquinho mais, vamos fazer mais um bate-papo gostoso aqui. Tranquilo. Eu gostaria de saber qual foi o resultado após você ter aplicado o método de Borges. Bom, para mim foi surpreendente, porque eu havia passado para esses alunos, era uma turma do 8º ano, uma bateria de exercícios, e eu vi que a maioria, posso dizer assim, que 85% tiveram assim um bom rendimento, e isso me preocupou. E eu sempre, quando acontece que o aluno, com os alunos, a sala toda, ou a maioria, ou a minoria, não importa a quantidade, se eles não têm um bom desempenho, eu começo a parar, refletir, fazer uma introspectiva, e talvez o problema seja eu, na minha explicação, na minha didática. Mas foi aí onde eu introduzi o método de Borges, e depois que eu passei a mesma bateria de exercícios,
E fiz com que eles resolvessem pelo método de Borges, utilizando o meu método, eu vi que eu tive aí um sucesso praticamente de 100% de aproveitamento. Então, esse o Maravilha, retorno né? para mim foi assim uma coisa muito agradável mesmo, muito gratificante. E a felicidade da gente é enorme, né? Quando a gente consegue fazer alguma coisa boa e que é aceito pelo nosso, principalmente pela garotada, né? Que bacana. Essa escola foi privilegiada, né? De ter o início do teu método. Muito bacana. E me fala uma coisa, Borges. Algum professor, alguém não aceitou, te criticou o método de Borges? Olha, Beth, eu acho que em tudo na vida, quando você tem um projeto, quando você tem um sonho, uma ideologia, quando você tem um foco, independentemente de ser na matemática, dentro da minha profissão, da minha área, eu acho que em tudo, né, sempre acontece de ter uma pedra no caminho. Mas aconteceu sim. Um determinado colégio, prefiro não falar o nome do colégio, e também não falar o nome dos meus colegas de trabalho. Sim, melhor. Mas assim aconteceu de eu estar num colégio onde um professor estava de licença, eu era professor substituto, e uma certa feita eu fiquei com uma turma, que era 7º ano, desse professor. E quando eu entrei, eu fiz um diagnóstico com os alunos do 7º ano, eu olhei o caderno deles, estava impecável, excelente, exercício tudo corrigido, bacana. Então eu tomei um dos cadernos e fiz um diagnóstico com eles e fiquei aguardando a resolução. Aí eu me lembro que uma aluninha ela chegou até mim e falou assim: professor, o senhor não vai dar a resposta? Eu falei: como dar a resposta? Vocês sabem, no caderno de vocês está bacana, está perfeito. Não, professor, é que a gente espera o professor corrigir, e aí a gente copia. Olha, eu vou ser bem sincero, aquilo doeu dentro de mim, machucou lá no meu profundo mesmo. E o que eu fiz? Eu, tranquilamente, peguei os mesmos exercícios do caderno deles, eu apliquei para que eles pudessem fazer em sala de aula, eles não conseguiram resolver. No outro dia, eu fui para o colégio novamente, tive novamente essa turminha com 2 aulas, e foi onde os mesmos exercícios, primeiro eu passei o meu método para eles, e pedi para que depois eles se resolvessem. Falei que seria uma provinha, mas eles poderiam estar utilizando o meu método. E, mais uma vez, eu tive sucesso. Os alunos compreenderam, e isso fez com que, no decorrer do tempo que eu fiquei com eles, eles desenvolveram muito bem, e aí eu deslanchei com esses alunos. Só que foi engraçado quando o professor retornou, foi uma cena até meio que cômica, né? Eu estava na sala dos professores, ele estava em sala de aula com a turma dele, eu estava em aula vaga, e, de repente, esse professor chegou até mim, tinha outros professores ali na sala dos professores, ele veio com um caderno de um aluno, ele jogou o caderno na minha frente, eu estava lendo uma revista no momento, e me disse assim, de uma forma bem brusca mesmo: me explica isso daqui, o que você fez com os meus alunos? Eu, muito calmo, tranquilo, eu levantei meus olhos e falei: bom dia, professor, tudo bem? Foi a resposta foi o que eu falei para ele, em seguida eu expliquei. Aí ele me disse: olha, eu nunca vi isso, não quero que isso entre na minha sala, da onde você tirou isso? Vamos falar com o diretor. Eu falei: vamos falar então com a diretora na época, né? E fomos falar com a diretora, só que a diretora já sabia do meu método. Antes de eu aplicar em sala, a gente não pode fazer o que a gente bem entende, foi passado pela coordenação, pela direção, e permitiu que eu passasse esse método. E foi onde o diretor disse para ele, falou assim: olha, você quer um conselho? Segue o método do professor Marcos, que vai dar tudo bem. Os alunos estão gostando, estão aproveitando. Então, foi isso. Eu teve esse impasse, sim, nessa minha trajetória, tá? Mas sobressaí tranquilo e estamos aqui, continuando. Depois ficamos amigos, eu e esse professor. Ele passou a utilizar meu método. Estamos aí para contribuir de um modo geral. Muito bom, porque o importante é o aluno aprender, né? Nós temos que fazer com que ele entenda o que nós estamos ensinando, ao contrário, não adianta nada, né? Muito bom. Ainda bem que esses alunos caíram nas suas mãos, né? E foi ótimo, né, Beth? É. Foi ótimo porque até o professor, né, passou a usar o seu método. Tá vendo? Estou falando, Borges é Borges, né? Borges é Borges. Ô, Senhor. Então, para quem foi a primeira pessoa que você mostrou o seu método? Olha, eu ainda estava cursando
matemática quando eu desenvolvi esse método. E teve uma professora, a professora e doutora Neuza Rodrigues Lousada, foi a primeira pessoa que tomou conhecimento do meu método. E, posteriormente, o professor, hoje ele é coordenador, o Renato, nossa, um grande amigo, um grande irmão, foram as duas primeiras pessoas que tomaram conhecimento, me incentivaram muito. E, em seguida, eu apresentei para o professor Edson Mota. É um professor que, olha, para mim foi um privilégio muito grande ser aluno dele. Ele dava aula para nós de cálculo diferencial. E o professor Edson Mota, quando eu apresentei para ele esse meu método, expliquei para ele esse meu método, já um senhor, aí aproximadamente quase com seus 70 anos, o professor, tenho um carinho muito grande por ele. Ele estava em pé, ao lado da mesa, ele analisou o meu método, ele sentou-se na cadeira, tirou os óculos e olhou para mim e disse dessa maneira: parabéns, professor. Aos longos dos anos que eu leciono, eu nunca vi algo igual. Uma coisa que eu vou te aconselhar, meu filho, vai mais rápido do que depressa em registrar o que você fez, porque esse mundo aí é perverso. Então, aquilo para mim, olha, foi uma coisa assim que maravilhoso, não tenho palavras para agradecer as palavras do meu professor, me incentivou demais, e aí foi onde eu me aprofundei, me dei totalmente a esse método, e graças a Deus foi se aprimorando. Fui me aprimorando, e chegamos onde nós estamos hoje. Muito bom. Será que um dia ele vai passar esse método para nós também? Ah, vai, a gente vai Já combinar tô com curiosa. ele. Ah, e eu vou ver também na escola que eu trabalho, nós vamos te convidar para estar indo lá. O maior prazer, Beth, atender Bom. vocês, vai ser sempre uma honra estar ali com vocês. Muito bom. E você, hoje, você trabalha aqui em Guarulhos ou você trabalha em São Paulo? Não, hoje eu trabalho em Guarulhos, no Colégio Efraim, tá? É um colégio que eu visto a camisa desse colégio, estamos ali sempre batalhando, uns alunos maravilhosos, apesar que eu sempre falo para todos eles, né? Eu não tenho alunos, eu tenho centenas e milhares de filhos espalhados por esse mundo todo, aí por onde eu passei lecionando, e eu estou ali no Colégio Efraim, que é em Guarulhos, e, graças a Deus, estou cada vez mais e mais me aprofundando, aprendendo também dentro daquele colégio. Hoje nós utilizamos ali o método Mackenzie, posso falar aqui, tá? Que é um método muito bacana. E ali também eu utilizo muito o meu método de Borges. É muito bem aceito. Beleza. Então é isso aí. E agora eu quero que você passe para os nossos amigos internautas o seu contato. Se alguém quiser entrar em contato com você, quiser a sua palestra, quiser os seus ensinamentos, quiser aprender o Borges, como fazer? Bom, vocês podem me contatar pelo telefone 11, né, que é São Paulo, 96098 1513. Ou você pode me chamar no meu e-mail. Esse meu celular também, esse meu número é do meu celular, que é o meu WhatsApp. Você pode me chamar. Ou você pode me enviar e-mail pelo marcosmbj@hotmail.com. marcosmbj@hotmail.com. Muito bem, Marcos. E se por acaso alguém dos nossos internautas quiser saber alguma coisa a respeito do seu trabalho, pode perguntar para você pelo seu site, pelo seu e-mail, pelo... Sim, pode. Estou aqui. Eu quero poder assim contribuir com esse aprendizado, com essa metodologia, sim. Tá? Eu tenho um enorme prazer em estar ajudando os colégios. Podem me chamar para palestras, tá? E estou aqui, como eu disse, né? Eu quero ser um canal de bênção onde quer que eu passar. Muito tá bom? bom. E se alguém precisar de uma aula particular, você faz também? Sim, inclusive eu dou aulas particulares. Eu preparo pessoas para cursinho. Oh, beleza. Eu não leciono apenas matemática, eu leciono matemática e física, preparo pessoas para cursinhos, como eu disse, pessoas para prestar concurso para a Polícia Militar, me procuraram muito Ah, que bacana. para essas aulas e tem fluído. Muito bom, então. Legal.
Marcos, você disse que o professor Edson, né, quem foi que conheceu o seu método, além dele ter te orientado para registrar, qual que foi a reação dele? Você fez algum exercício com ele? Ele, de primeiro início, ele conseguiu resolver? Como que foi esse contato, né? Então, foi tão engraçado que, por ser já um professor de uma universidade, né, doutorado, um excelente professor, ao olhar, ele compreendeu com muita facilidade. Não precisei praticamente nem explicar, porque dentro desse método tem 5 operações matemáticas. Aprimore, né, falando assim, que seria multiplicação, divisão, fração, potenciação e raiz quadrada. E dependendo do ciclo dos alunos, turminha lá do primeiro médio, a gente pode falar um pouquinho de progressão aritmética também, podemos falar um pouquinho da equação do primeiro grau, tudo dentro desse método. E o professor Edson, com a sua esperteza toda, né, um gênio na matemática, ele conseguiu rapidamente compreender. Que bacana. Nossa, olha, Maria. Vê que barbaridade, né? Tô viajando, eu tô porque... entusiasmada, viu? Sinceramente, a gente que... Porque na minha época, era totalmente diferente o nosso estudo, né? A escola. Você vê, a gente tinha... você também, há quantos anos atrás, né? Não vou nem falar para você não ficar sabendo a minha idade. Senão você vai dar risada. Certinho? Era totalmente diferente, né? Era aquilo e acabou. Não tinha, o professor não tinha criatividade, como ele teve, tem, né? Está tendo ainda. E eu tenho certeza que você ainda vai criar muita coisa a mais. Tenho certeza. Sim, olha. E, inclusive, dentro desse método, eu explico o teorema de Pitágoras. Ai, tá vendo? Ó, que dentro desse método, o teorema de Pitágoras. Eu acho que eu vou ser aluna dele, viu? Sinceramente, eu estou entusiasmada com esse ensino, porque a gente que está aqui, principalmente a gente que trabalha com o público, né? A gente tem que saber muita coisa, né, Marcos? Precisamos de orientação, de sabedoria, para a gente bater papo. Até para bater um papo com o pessoal do público, a gente tem que saber, né? E eu estou gostando demais das suas orientações, sinceramente. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, podendo dividir esse pouquinho de aprendizado que nós temos. A gente vai ficar muito feliz e eu tenho certeza que vamos ter muitos internautas que vão te ligar, E aquele que quiser também passar alguma pergunta para o Marcos, gente, é só fazer, viu? É só perguntar. Vocês podem entrar. Passa o seu endereço para o pessoal perguntar também, para você passar para ele. Nós temos no Face, Aqui Faz Escola, né? Perdão, gente, Aqui Faz Educação. Que a gente trabalha em escola, a gente vive com a palavra na cabeça, né, Marcos? Difícil, né? Mas Aqui Faz Educação. Então, vocês podem fazer essa pergunta na página, né, do Face, e o Marcos também ele vai estar tendo contato com a página, vai poder estar vendo. Marcos, sinta-se à vontade. Eu acredito que vai surgir bastante, viu? Porque até mesmo meus alunos, muitos alunos, eles estão visitando a página, então acredito que... E ele vai voltar novamente aqui para a gente, né? Olha, Beth, eu não sei se eu posso, Maria José, aproveitar esse momento, porque sabe que hoje em dia recurso é muito complicado, né? Sim. E hoje em dia, para que eu possa estar produzindo uma mix tabuada, porque eu chamo de mix tabuada, que é uma mistura de cálculos aqui, é muito caro também o material que eu trabalho com acrílico 100%, acrílico puro, né, um material de primeira linha. Então, na verdade, hoje eu não tenho um recurso para fazer assim grandes quantidades, porque já houve até escolas particulares que já tentaram comprar uma certa quantidade de produto, então eu não posso dar um passo maior do que a perna. Então, se eu encontrasse hoje um empreendedor, alguém que me ajudasse nesse projeto, eu poderia sentar e conversar e para poder expandir isso, não só nível Guarulhos, São Paulo, Brasil, universo, Sim. Porque esse método eu aguardei quase 2 anos para ter a resposta, porque ele está registrado
na Biblioteca Nacional do Brasil, tá? Então, é tudo documentado, patenteado, ninguém pode clonar, ninguém pode plagiar, bom. Certo. mas eu preciso, na verdade, de um empresário que pudesse assim olhar e acreditar na educação, né? Até o próprio governador poderia olhar porque tivemos aí grandes matemáticos, os grandes homens da matemática, da física, por que não um brasileiro aqui, não é verdade? Exatamente. Por que não o Borges, Por que né, não gente? o Borges? Eis-me aqui. Prefeito né? de Guarulhos, Isso. né? Governador, secretário da Educação. Gente, vamos sim ajudar o professor Marcos Borges, que já foi comprovado que as crianças estão aprendendo, então é muito importante esse apoio. Não é verdade? Eu acredito que você vai ter, acredito. Eu acredito, eu só preciso de uma oportunidade. Mas você vai encontrar. E essa daqui já está sendo uma grande. Se Ai, Deus com quiser, certeza. você vai ver, você vai encontrar uma pessoa, ou uma ou várias, Ou várias. que vão trabalhar com você nesse projeto. Certo? Amém, eu acredito. Vai sim. E falando nisso, eu fiquei tão assim extasiada com o seu método que eu gostaria de saber como surgiu essa régua mix tabuada. Então, a mix tabuada, eu, além de lecionar num colégio bacana que era ali, né, era um método do Objetivo na época, né? Que ficava ali em Jaçanã, o Lux Day. E uma amiga, muito amiga, Márcia, ela fundou uma escola de reforço. E me convidou, eu fui o primeiro professor de matemática a estar ali com ela. E foi engraçado que tivemos uma das alunas ali com uma dificuldade muito grande, ela era de uma escola de renome, tá? Uma escola particular, e essa criança ela não conseguia desenvolver os cálculos que os professores passavam. E a mãe matriculou na escola de reforço, foi onde eu pude apresentar o meu trabalho, só que até então não existia ainda a régua, a mix tabuada. Eu vi que essa criança tinha muita dificuldade, depois eu vou mostrar para você qual é o funcionamento. E eu coloquei para ela o meu projeto, era só um projeto no momento, e eu fiquei pensando, como que eu vou fazer essa garota compreender os cálculos? E aí eu peguei dois lápis e coloquei em cima do meu método, você só vai poder entender depois que eu estiver mostrando. Coloquei em cima do meu método e fui deslizando para a direita e na posição vertical. E essa menina começou a visualizar. Aí eu falei, você vai pegar na tua casa 2 palitinhos de sorvete, eu vou te dar essa tabelinha, vou passar para você os mesmos exercícios, e ela levou para casa, e ela compreendeu no momento. Os mesmos exercícios, na semana seguinte, ela compareceu com todos os exercícios resolvidos corretamente. Então, eu vou falar a verdade, Maria. Esse daí foi meu primeiro momento que eu falei, meu Deus, eu consegui ajudar essa criança, eu posso ajudar milhares através dessa metodologia. E foi onde que surgiu a mix tabuada. Que bacana. Daí, na verdade, você vai ter que fazer, né, ensinar, orientar os professores. Sim, vai ser necessário bem bacana dar isso. orientação, sim. Nossa, muito bacana. Eu trouxe os materiais para depois estar mostrando para vocês, para os telespectadores ver, saber como que funciona. Bem bacana mesmo. E qual é a diferença dessa mix tabuada? A diferença é, como eu disse, né, dentro dela, por exemplo, Pitágoras, em 570 a.C., ele desenvolveu as tabuadas. Então, nós tínhamos que decorar a tabuada. A tabuada do 1 ao 9, era decoreba. Né? Então, eu trago para mim que você está decorando uma coisa. Decorar tem um diferencial de você, de fato, aprender. Eu decorei isso daqui, vai passar um tempo, vou acabar esquecendo, porque alguém mostrou para mim essa resolução. Agora, quando eu aprendo o caminho para chegar até o meu objetivo, eu não vou esquecer jamais, porque uma vez que eu aprendi o endereço, aprendi o caminho, eu sei como chegar, então eu não vou esquecer jamais. Então, essa é a diferença da mix tabuada, porque eu trago aqui as 7 operações matemáticas, além dessas, as 5 operações matemáticas, além delas tem algumas outras mais, um pouco mais avançadas, mas é necessário um pouco do aprendizado para entender. Então, esse é o diferencial. Eu tenho todas as tabuadas dentro dessa mix, eu tenho as 5 operações matemáticas dentro dessa mix.
Meu Deus, se só... Muito bom, coisa bonita, né? Meu Deus, Bonita. eu estou entusiasmada. Mas você falando assim, parece difícil, né, Maria? Parece muito Eu, difícil. Ainda bem eu que ele fico vai... pensando, porque eu já fui reprovada 2 vezes na matemática, né? Na 5ª série, eu fui reprovada 2 vezes, mas... E até hoje não aprendi matemática. Um pouco difícil. Ainda bem, né, Beth, que você Encontrei o Borges na minha encontrou vida. o Borges. Agora eu quero saber, né? Porque agora eu estou ficando curiosa. Eu já sou curiosa. Agora você imagine a minha curiosidade. Por que mix tabuada? Então, mix significa mistura. Então, quando eu estou falando, por exemplo, de uma multiplicação, às vezes eu sou assim, eu gosto de quebrar um pouco os paradigmas. Não totalmente o conceito da matemática, mas eu gosto de quebrar os paradigmas, porque se eu estou falando da multiplicação, eu não posso enfadar o aluno somente na multiplicação, multiplicação, multiplicação. Eu acho que nós, professores, precisamos fazer a diferença em sala de aula em primeiro lugar. Então, quando eu falo da multiplicação, eu tenho que mostrar para o meu aluno que a multiplicação ela pode ser o inverso. Eu brinco sempre com eles, eu falo tudo que sobe desce, tudo que volta, tudo que vai volta. Então eu jogo um apagador para o alto, jogo giz para o alto, brinco, pego objetos, porque se eu não trazer a minha aula, que matemática para as pessoas já é um bicho de 7 cabeças, é um bicho papão. Se eu não trazer minha aula para o lúdico, de uma forma diferenciada, fica difícil de chamar a atenção dos alunos. Então, quando eu falo da multiplicação, eu já falo também da divisão. E quando eu falo da divisão, eu já falo também da fração. E quando eu falo da fração, eu já faço a demonstração também da potenciação. E quando eu falo da potenciação, aí eu já falo também da raiz quadrada. Então, eu tenho 5 operações dentro de uma única coisa. Então, eu não vou ficar enfeitando muito, eu já mostro a real para o aluno, a realidade de uma forma prática. Porque se eu ficar mostrando muito por etapa, ele começa a ter medo do que pode vir depois. Porque quando eu for falar lá na frente de radiciação, ele já não tem medo, porque ele viu lá na frente quando eu estava falando para ele de multiplicação. Então, é isso que faz toda a diferença. Muito bem. Olha, estamos muito felizes, muito contentes. E eu quero que você volte mais vezes. Com certeza. Só que nós gostaríamos, eu, a Beth, todos os nossos internautas, gostaríamos de conhecer a sua tabuada. Que sua você régua. trouxe, não trouxe, Marcos, a tábua? Trouxe sim. Então, você mostra para a gente agora a do método de Borges. Isso. Bom, eu tenho essa daqui. Esse daqui é o método de Borges, tá? E eu posso dar uma explicação depois, como que ela funciona, tá? Toda a explicação. E, na verdade, essa tabuada, que é a mix tabuada, eu trago as 5 operações matemáticas e dentro dela também eu tenho aí o teorema de Pitágoras, tá? Eu tenho o teorema de Pitágoras. Muito bem. Caprichado, hein? Olha, muito bacana. E tem mais alguma coisa para a gente ainda? Então, eu tenho ela aqui, ó, prontinha para uso, que é essa daqui, ó. Nossa, que bacana. Daí seria o uso para o aluno. Eu uso para o aluno usar na escola. Então, nesse materialzinho aqui, que eu chamo de mix tabuada, eu tenho todas essas operações matemáticas. E depois eu posso estar dando explicação passo a passo, como que ela funciona. Tem um manual de instrução, tudo tranquilo. Não é difícil de ser usada. Nossa, que bacana. Muito bem. Aplausos aí para o Marcos e o seu método, né? O método de Borges aí, que a gente ficou... Eu Está fiquei de parabéns. radiante. Fiquei radiante, porque eu acho que a gente tem que trazer essas coisas, né, Beth? Trazer novidade para os nossos alunos, e principalmente para os adultos, porque tem adulto que é muito interessado e vão gostar muito de aprender esse método. Sim, eu tenho Né? certeza Principalmente hoje, né, que é tudo na base da internet, né? Internet, tudo faz continha na calculadora, ninguém faz mais tudo nada. fácil, Você né? vai Não no pensa. mercado, as pessoas para dar um troco para você, eles vão lá para a calculadora. Justamente. Não é verdade? Então, isso vai ser muito realmente. importante. Não pensam, né? Não É pensam. tudo prático, pega celular, pega calculadora, né, Maria? Não é que nem antigamente que a gente piscava e o professor
né? Com certeza. Hoje não, a gente até possibilita dar uma facilidade para eles olharem fazer na tabuada, Sim. na calculadora, no celular, né? Para Deixa- facilitar. Eu vou fazer uma pergunta para o Borges, agora é uma pergunta mesmo, viu? Sim. Me diz uma coisa, já que nós estamos nesse assunto, né, muito gostoso, muito instrutivo, o que Muito. que os seus alunos falam do seu trabalho? Olha, é muito gratificante quando você trabalha, você coloca tudo aquilo que você aprendeu e o seu feedback, o seu retorno é quando os alunos são gratos ao que você ensinou para eles. Então, eles agradecem muito, eles estão ali, com certeza estão nos assistindo agora, tá? Com certeza. Eu tenho um retorno muito positivo, eles gostam demais, leva esse método para casa, partilha com os pais, isso é bacana. Eu tenho muito elogios também dos próprios pais, tá? Alguns, inclusive, que colocaram seus filhos para ter aula comigo, aula de reforço, Isso é bom. justamente para compreender um pouco mais o meu método. Muito bom. Beleza, então, eu estou contente, eu estou Olha. feliz, satisfeita, e passa mais uma vez o seu contato. Com certeza. O meu telefone e o WhatsApp é o 011 96098 1513. E o meu e-mail, marcosmbj@hotmail.com. Muito bom. Eu estou muito feliz, muito contente, porque não é todo dia que a gente tem uma orientação dessa, É verdade. né? E agradecemos muito, muito você por ter aceito o nosso convite, né? Muito obrigada mais uma vez. E me diz uma coisa, além dessa obra, já existe outra? Eu acredito que eu não vou parar, porque eu quero, se Deus me permitir viver até 100 anos, eu quero viver até os meus 100 anos estudando Que e bom. desenvolvendo algumas coisas. Eu tenho um que é chamado também, é um método meu, que é o Código de Borges. O Código de Borges é uma coisa que os alunos viajam com ele, porque é como que eu costumo falar, né? Você tem que mudar a sua maneira de lecionar em sala de aula, você tem que quebrar os paradigmas, você tem que fazer o diferente. Porque nós, professores, na verdade, nós temos que ser um diferencial, nós somos o ícone de sala de aula. Então, primeira coisa que eu trago comigo, eu tenho que ter meu aluno, eu tenho que cativar meu aluno, eu tenho que ser amigo do meu aluno, mas tem que ser uma coisa sincera. E eles percebem isso nas nossas vidas. Então, o Código de Borges, eu costumo fazer assim, eu faço a apresentação em sala de aula, e também eu faço, por exemplo, grupos. Vou dar um exemplo básico aqui. Eu coloco os alunos eu levo o aluno a ter um pensamento como se ele estivesse dentro de uma sala, presos, todos eles presos, e tem duas equipes, e dentro dessa sala de aula, como nós estamos no mundo dos internautas, da tecnologia avançada, eles introduzem apenas 2 tablets. E num tablet, um exemplo, eles têm lá um cálculo para ser resolvido. E aí é o momento dele entender um pouquinho de batalha naval, e o aluno que conseguir resolver, o resultado são apenas 2 dígitos. O aluno que conseguir resolver, essa resolução seria o código para sair dali. Ele vai digitar esse código e a porta abriria automaticamente. E eu penso nesse código até em empresas aí de segurança máxima para estar introduzindo, porque para conhecer, procura me conhecer, procura falar comigo, para eu estar mostrando, falando sobre esse Código de Borges. Mas eu acredito, ainda hoje eu vou estar mostrando para vocês como que ele funciona. E eu tenho aqui, viu, Maria José? Oi. Eu trouxe uma parte aqui, onde eu falo desse Código de Borges. Que Tá? bacana. Essa é uma tabela assim, ela é 10 por 10, e eu tenho letras e números para poder se orientar. E aqui atrás eu dou todas as técnicas para chegar ao Código de Borges. Curiosidade Bom, tão grande, como ela né, disse, Marcos? se tem mais coisas, além dele, também tem mais um outro. Eu Ah, estou tem? vendo que ela está muito curiosa, então Eu fico ansiosa, daí a gente acaba ficando, né? Fica ansiosa. Daí eu vejo se a Maria vai falar, se eu vou falar, aqui, o que a gente vai prontinho. fazer. Borges, Sim. você pode, assim, como que eu posso te perguntar? Dar a certeza aos professores que realmente o teu método vai fazer a diferença para os alunos? 100% de certeza. Ai, que Sem bom. um pingo de dúvidas.
100% de certeza. Porque nós temos que pensar num todo. Nós temos que pensar dentro da educação, num bem comum a todo cidadão, a todos os jovens, a todos os aprendizes, porque não, tenho certeza. Quando você fala eu acho, você não tem certeza, mas eu tenho certeza absoluta. Quando você tem uma coisa boa e você pode compartilhar para o crescimento de alguém, por que não compartilhar? Então, eu tenho certeza que vai ser um grande diferencial no aprendizado dentro da matemática para todos os alunos de todo o ciclo, praticamente. Muito bom, nós estamos muito contentes, muito felizes e tenho certeza que os nossos internautas também estão muito interessados. Vão entrar em contato com você vai ver. Sim. E mais uma curiosidade. Quais séries que podem aprender? Tem séries ou pode ser do fundamental até o médio, o pré? Quais são as faixa etárias que podem aprender teu método? Beth, eu estou até gaguejando. Eu vou ser bem claro. Beth Oliver falando para você, Maria José falando para vocês. O meu netinho, ele não vai demorar muito, não. Ele já está com 5 anos. Com 6 anos, eu vou deixar ele bem experto no método de Borges. Tá? Então, na verdade, desde o início do ciclo no aprendizado, as crianças já podem, o professor já pode instruir o aluno a compreender, ter a compreensão de alguns cálculos básicos da matemática, por exemplo, a própria multiplicação, uma divisão, continhas básicas. Nós podemos estar utilizando, sim, o método de Borges. E, surpreendentemente, tem alunos aí do primeiro ano médio que estão utilizando o método de Borges. Muito bom, viu? Olha, eu estou assim, extasiada. Sinceramente. Eu não tenho de 5 aninhos, não, mas eu tenho um de 17 lá, que você conhece, né? Que eu acho que pode melhorar mais do que ele já sabe. Eu acho que pode, né, Maria? Quanto mais, melhor. Sim. Né? Bacana. É isso aí, gente. E eu fico tão curiosa, tão assim, extasiada, que eu gostaria de ficar o resto da tarde conversando com você e fazendo, e você dando orientações para nós. Olha, quando eu começo a falar de matemática, eu vou ser bem claro, é difícil me segurar, eu não paro, não paro. E aproveitando o gancho, como ela disse, eu fico soltando as coisas aos poucos, né? Legal. Além disso, tem mais alguma coisa que eu falei aí do Código de Borges. Aí tem mais uma outra coisa também, viu, Beth Oliver? Pode falar, Marcos. Que é um jogo matemático que eu também desenvolvi. Nem vem, Marcos. Olha, aí, Maria, você vai fazer eu passar vergonha. Pessoal, olha, não vale. Ele vai fazer eu passar vergonha em público, não. Olha, esse jogo matemático... Não vamos jogar aqui. Mas o nome dele chama-se Cuca Borges. Tá? Então tá bom. Você falou no Cuca? Cuca Borges. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Cuca Borges, como é realizado esse trabalho? O Cuca Borges, você quer realmente aprender? Olha, vou deixar você curioso agora. O Cuca Borges, você vai precisar entender a minha tabela, é um grande desafio. O professor pode usar em sala de aula com até 6 alunos, para que eles possam estar desvendando a resolução do Cuca Borges. Tá? Esse eu vou deixar eles curiosos. Tá bom? Que bacana, bom. Marcos. E muito bom. Você tem mais alguma curiosidade ou não? A última perguntinha. Então, o teu método todos já podem ser utilizados em sala de aula? Podem. E são aprovados pelos órgãos públicos? São todos aprovados pelos órgãos públicos, registrados, patenteados. E, como eu disse, né, eu preciso de um empreendedor, alguém que possa estender as mãos aí. Quem sabe esse projeto, esse trabalho esteja inserido dentro dos livros públicos aí. Tá ok? Agora você vai falar sobre as tabelas, vai ensinar... faço as demonstrações. Né? Você vai explicar pessoal, vai ensinar... Você mostra... Bom, agora eu quero estar mostrando para vocês como que funciona o método de Borges. Mas, em primeiro lugar, eu quero te mostrar a tabela. Você precisa conhecer a tabela, entender a tabela, para depois a gente ver qual é a explicação. Então, vamos à tabela para que você possa compreender.
essa é a tabela da mix tabuada, que é o método de Borges. Vocês podem observar, como eu havia dito, nós temos todos os cálculos matemáticos aqui, quando eu falo na questão da multiplicação, da tabuada. Eu tenho, em primeiro lugar, 2 vezes 2, eu tenho 4. 3 vezes 3, eu tenho 9. E assim sucessivamente, até chegar à tabuada do 10. Mas não fica somente nisso, porque se eu for falar para vocês de uma fração, pode observar, olhando o contrário aqui, 4 sobre 2, eu tenho 2. 9 sobre 3, eu tenho 3. E o que é diferenciado aqui, vocês podem observar que na diagonal eu tenho todos os números iguais aqui. E dentro dessa tabela também eu posso estar mostrando para vocês que a raiz de 81, seria 9. Vocês podem observar aqui, ó, a raiz de 81, ele é 9. E também eu posso estar fazendo uma demonstração do teorema de Pitágoras, que está aqui, ó. Aqui, ó, vocês podem observar, que seria a ao quadrado, que é igual a b ao quadrado, que é igual mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, se eu tenho 16 mais 9, eu tenho 25. Aí, para que você possa compreender o teorema de Pitágoras, você vai ter que me contatar e eu vou estar explicando para vocês como isso funciona. Agora, alunos, eu quero que vocês prestem bem atenção como que é que eu vou fazer essas 5 operações matemáticas, que seria multiplicação, divisão, a minha potenciação, eu tenho a minha fração, eu tenho a minha raiz quadrada. Então, vocês vão ficar atentos agora, que esse é o momento de você entender como que você vai utilizar a minha tabuada do método de Borges, tá bom? Então, fiquem bem atentos, que eu vou estar mostrando para vocês, tá legal? Preste bem atenção agora, vamos à explicação, tá joia? Preste bem atenção. Aqui está. Se eu disse para vocês que eu tenho exatamente 5 operações matemáticas, aqui está. A primeira, eu vou usar apenas 2 números, o número 5 e o número 2. 5 vezes 5, em primeiro lugar, nós temos 25. Isso só é uma verdade se 25 dividido por 5 for igual a 5. E eu também só posso comprovar isso se na minha fração 25 sobre 5 for 5. E eu posso comprovar também se 5 elevado ao quadrado ou 5 elevado à segunda potência for igual a 25. E também, para finalizar, que é a última operação, a raiz de 25 é igual a 5. Então, esse daqui é o método de Borges que está dentro dessa tabuada aqui, que é a mix tabuada. Tá ok? Então, espero que vocês compreenderam como que funciona, tá joia? E eu quero que vocês tenham bons estudos e nos acompanhem cada vez mais e mais, tá bom? O meu contato é 11 9 6098 1513 e também tem o meu e-mail, marcosmbj@hotmail.com. Pode entrar em contato que eu vou te mostrar como que funciona passo a passo, tá ok? Até a próxima e obrigado. Camille, você que já conhecia o Teorema de Pitágoras explicado de uma outra forma, vendo agora pelo Teorema de Pitágoras, vendo pelo método Borges, o que você me fala sobre entendimento? Tá bem mais fácil, bem mesmo. Tá bem óbvio o resultado e como a gente chega nele. Tá. Joyce, você que tinha problema em operação de raiz quadrada, o que você me fala depois das explicações com relação a essa operação? Ficou mais claro do jeito que ele ensina, porque eu tinha muita dificuldade, mas com os 5 as coisas que ele... A operação de matemática ficou bem mais claro e mais fácil de aprender. Fica mais lógico. Sim. Ana Carolina, o que você me fala sobre divisão, por exemplo, que é uma das operações que ele trata? Era bem complicado para fazer e agora é fácil. Ele ensina muito bem e torna tudo mais claro e mais básico. Isabela, como você vê a explicação do método? A gente já viu que o método é mais simplificado. E como fica a explicação do professor com relação ao método? Fica bem mais fácil do que com os outros, porque geralmente eles fazem colocam muita informação, sendo que é uma coisa simples. Certo. Ana, o que você conclui pra gente com relação a todas essas operações que vocês viram? Eu achei que esse método ajudou muito a gente, porque ele
nos ensina a ter um raciocínio lógico um pouco mais rápido. O professor também ensina muito bem, então todos os 5 tipos de conta que a gente pode fazer com esse papelzinho ficou muito mais fácil, muito mais claro na minha cabeça. Muito bom. Muito obrigada, professor, mais uma vez. Eu que Obrigada agradeço. aos nossos técnicos. Obrigada a toda a nossa galera de internautas, alunos, pais, professores, toda a nossa galera. Muito obrigada e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Um abraço da Maria José. Um abraço a todos, um beijo a meus alunos. E olha, vocês vão aprender bastante. Marcos, te agradeço muito. Eu que sou grato. E pode ter certeza que você vai ter alguém que vai te estender a mão. Eu acredito, Beth. Muito obrigado pela essa oportunidade.